Hoje nós continuamos nossos estudos com a segunda carta de Paulo aos Coríntios, a partir do tema Graça para Todos. E vamos estudar hoje especificamente o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 15 ao 24. Porém, antes de lermos e discutirmos o texto, eu gostaria de fazer uma leve provocação. Alguma vez você já recebeu alguma crítica negativa que te deixou se sentindo triste ou frustrado, talvez até bravo? Você consegue se lembrar de algum desses episódios? Com certeza, lidar com a crítica nunca é fácil. Situações de conflito tendem a ser sempre tensas, movem nossos afetos, nos colocam em uma posição de desconforto, tanto para quem recebe a crítica como para quem a faz. A minha fala nessa manhã tem um pouco a ver com isso. Afinal, nós estamos no primeiro capítulo de Paulo aos Coríntios, e nesse capítulo, Paulo faz diversas referências a algum episódio anterior a essa carta que indica que a igreja de Corinto e ele lidaram com um sério conflito. O tema principal desse conflito é que falsos mestres estavam ensinando que alguns preceitos do judaísmo deveriam ser observados, sem os quais não seria possível seguir a Cristo. Muitos irmãos dessa comunidade aceitaram esse falso ensino e se indispuseram contra Paulo. Esse era um ensino que feria gravemente o evangelho pregado por Paulo. E nesse contexto, Paulo busca tratar esse tema, chamando os irmãos de Corinto a rejeitarem o ensino dos falsos mestres e se apegarem ao evangelho da graça. Era uma crítica muito necessária. Porém, ao defender o seu evangelho, Paulo não o faz de qualquer jeito. Eu acredito que nós podemos encontrar nesse texto 3 princípios que Paulo aplica na defesa que ele faz do evangelho. Com isso em mente, façamos a leitura do texto. Confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês, vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Quando eu planejei isso, será que eu fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Talvez você tenha um pouco de receio com o termo defesa do Evangelho. Eu entendo, porque muitas vezes observamos pessoas que, ao agirem supostamente em defesa de sua fé, adotam discursos agressivos, arrogantes, pouco contextualizados e potencialmente perigosos. Porém, o que eu quero defender hoje é que a defesa que Paulo faz do Evangelho é uma defesa firmada no Espírito Santo e que busca a reconciliação. O primeiro princípio que eu gostaria de destacar nesse texto é que Paulo reconhece que o Espírito Santo opera tanto nele como em seus leitores. Pensando nisso, eu destaco os versículos 21 e 22, que dizem: Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Paulo diz: nós e vocês recebemos o Espírito. Não há distinção entre a graça recebida por Paulo e seus companheiros e os irmãos de Corinto. Reconhecendo seus leitores como portadores do mesmo Espírito, horizontaliza a comunicação de Paulo. Ele não olha de cima para baixo quando fala com os coríntios. O reconhecimento do Espírito reafirma que ambos participam da mesma comunidade, do mesmo povo e do mesmo corpo. Portanto, a sua crítica não visa a divisão desse corpo, mas a reconciliação. Olhando para o episódio mais específico, esse texto nos indica que Paulo tinha planos de visitar a igreja de Corinto em algum momento, o que acaba não se cumprindo. A igreja de Corinto
aparentemente já conhecia esses planos e parece se ressentir por Paulo não o ter cumprido. Pelo modo como Paulo argumenta, é provável que em Corinto os irmãos estivessem acusando a Paulo de ser inconstante, alguém que faz planos de maneira leviana ou que descumpre promessas. Basicamente, eles acusam a Paulo de faltar com a sua palavra. Ao se defender dessas acusações, Paulo invoca o mesmo Espírito Santo. Ele afirma que se Deus não faz promessas vãs, tampouco ele, que é ministro do Evangelho, deveria fazer. Assim como Deus é fiel, seu apóstolo também deve ser. Paulo afirma que uma vez que eles conhecem o Evangelho de Cristo, partindo do mesmo Espírito, eles devem crer no testemunho de Paulo de que suas promessas não são vãs. Há um outro motivo para que Paulo tenha cancelado sua visita aos Coríntios, que eu vou abordar mais para frente nesse estudo. Por ora, eu destaco que toda a argumentação e até a defesa estruturada por Paulo baseia-se em um ponto central. Ele não fala a estranhos, ele escreve para irmãos na fé. Por mais que tenham existido desavenças entre eles, o Espírito Santo permanece sendo um ponto comum entre eles. O segundo princípio que eu observo nesse texto é que Paulo se preocupa mais com as pessoas do que com o dogma. A preocupação de Paulo é que os coríntios experimentem e vivam o evangelho integral de Cristo, sem fardos ou imposições necessárias. No mesmo versículo que eu acabei de citar, Paulo diz que a fidelidade ao evangelho de Cristo provém do próprio Deus, não vem de uma observância a um dogma, não vem da preservação de uma tradição. Paulo diz: é Deus que faz com que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Não é a circuncisão, não é o sábado, não é o alimento, é o próprio Deus que faz com que nós permaneçamos em Cristo. Paulo reconhece que tanto ele como os seus leitores não têm condições próprias de permanecerem em Cristo por nossos esforços ou fidelidade. A manutenção da fé é uma obra do Espírito. A crítica, portanto, visa a própria liberdade daqueles que a recebem. É evidente que Paulo se preocupa com a verdade do Evangelho. Porém, ao defender esse Evangelho, ele não faz como quem defende uma ideia ou um discurso. Ele não quer simplesmente ganhar uma discussão. Ele o faz pensando naqueles irmãos. O desejo de Paulo não é preservar o dogma, mas levar os coríntios ao discipulado pleno de Cristo. Ao que tudo indica, a carta anterior de Paulo, da qual nós não temos um registro, é uma carta muito dura. Esse tom, ele direciona aos cristãos, aos que seguem o Evangelho de Cristo. Cabe a correção necessária quando o Evangelho de Cristo é negado ou distorcido. O terceiro e último princípio que eu gostaria de destacar hoje é que Paulo não busca o controle, mas a alegria dos seus leitores. Talvez a alegria possa nos parecer um tema secundário no seguimento a Cristo. Mas pensar nisso é um erro. A alegria tem um espaço privilegiado na teologia paulina. Em Romanos 14:7, ao definir o reino de Deus, Paulo usa 3 termos, dizendo que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Para Paulo, portanto, a alegria é um sinal do reino, é uma manifestação do reino. Portanto, faz muito sentido que ele busque a alegria dos seus leitores. Se nós seguirmos lendo os 4 primeiros versículos do capítulo 2, veremos que Paulo reconhece que sua carta anterior, mesmo que necessária, causou dor e tristezas aos coríntios em um primeiro momento. Exatamente por esse motivo, resolve não visitá-los, enquanto as suas desavenças não fossem resolvidas, pois não queria que a sua presença em Corinto causasse mais sofrimento àquela igreja. Paulo diz que evitou visitá-los para poupá-los. Notamos também que há uma relação direta entre a alegria dos coríntios e a alegria de Paulo. Paulo indica que se entristece quando os irmãos se entristecem. Por outro lado, ele escreve que o propósito da sua carta anterior é que ele estava confiante em que todos compartilhariam a alegria dele. Por mais que a carta anterior tenha causado tristeza momentânea, essa não foi a situação final. Após um tempo, Paulo recebe notícias de que a igreja havia levado a sério a sua carta e havia rejeitado o ensino dos falsos mestres. A partir dessa mudança, a alegria foi restaurada. Notemos que antes da crítica não havia uma alegria verdadeira. Esse princípio é interessante para nós.
Muitas vezes, para chegar até a alegria, nós precisamos passar pelo choro. E talvez a demonstração mais clara disso seja que, para seguir a Jesus, nós precisamos de fato reconhecer nosso pecado e nos arrependermos verdadeiramente. Mas é do choro do arrependimento que brota a vida plena que vivemos em Cristo. É nesse caminho que Paulo espera que seus leitores andem. Paulo também afirma: não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria. Paulo não usa sua posição como apóstolo para exercer domínio e controle sobre os coríntios. Ao invés de controlar, Paulo busca cooperar. E parece que o texto sugere que o controle e a alegria não têm condições de caminhar juntos. Para que a fé possa produzir alegria, ela precisa ser autêntica e não imposta. Ninguém pode ser coagido a ser um discípulo de Cristo. Eu não acredito que possa haver alegria autêntica quando o exercício da fé é imposto. Eu concluo essa breve exposição convidando a você a pensar nesses 3 princípios e em como você lida com a preservação do Evangelho de Cristo. Em primeiro lugar, devemos sempre ter em mente de que mesmo quando há discordância no corpo de Cristo, nós não podemos deixar de reconhecer que possuímos o mesmo Espírito. Portanto, precisamos reconhecer no outro alguém que pertence ao mesmo povo, à mesma família, ao mesmo corpo. Nosso irmão precisa ser tratado com respeito e dignidade. A defesa do Evangelho precisa visar a reconciliação desse corpo. Em segundo lugar, devemos olhar com amor para as pessoas e não para os dogmas. Aqui é importante ressaltar, mais uma vez, que para Paulo e para nós, a verdade do Evangelho importa e deve ser defendida mesmo diante de conflitos difíceis. Porém, Paulo não defende a mensagem pela mensagem. Ele entende que o propósito final do Evangelho é a restauração da humanidade e de toda a criação. Ele não quer só ganhar uma briga. Portanto, ao defender essa verdade, Paulo olha para a igreja, a comunidade restaurada por Deus. Nós não podemos sermos simples defensores de uma ideia. Falar sobre o Evangelho de Cristo não pode ser uma disputa de egos, para ver quem sabe mais, quem fala melhor ou quem lê mais livros. Afirmarmos a verdade do Evangelho, mas acima de tudo, buscamos a reconciliação de todos com Deus e de todo o corpo da igreja. E por último, nós não podemos buscar o domínio sobre nossos irmãos, mas devemos buscar a sua alegria. Infelizmente, uma das práticas mais antigas da humanidade, inclusive no cristianismo, é o uso da religião, seja de forma institucional ou não, para o controle e a sujeição. Inúmeros reis e imperadores já usaram essa técnica milhares de vezes e ela continua funcionando. Ao mesmo tempo, eu acho muito perigoso criticarmos grandes homens públicos que incorrem nesse erro e esquecermos que o poder também é sedutor para nós. Paulo não busca dominar os coríntios, busca levá-los a desfrutar da plena alegria do Evangelho de Cristo. Não há espaço para o uso da força, da violência ou da coerção. Paulo reconhece que não tem esse poder e buscá-lo seria destrutivo para o seu ministério. Ao ler o Novo Testamento, é evidente que a mensagem do Evangelho muitas vezes sofreu ataques, e os apóstolos sempre se preocuparam em afirmar o autêntico Evangelho de Cristo diante dos falsos mestres. Portanto, é sim lícito que nos posicionemos em defesa do Evangelho. Porém, ao fazê-lo, esses 3 princípios certamente podem nos ajudar. Eu oro para que Deus, em sua bondade e com sua graça, possa nos transformar a cada dia em agentes de reconciliação, pessoas que amam e defendem o Evangelho da graça, o Evangelho da restauração, o Evangelho que forma uma comunidade, uma família e um corpo de discípulos. Que Deus os abençoe.